Opa, e aí pessoal, beleza? Tudo certinho? Vamos então para mais um episódio, mais um dia. E hoje a gente vai começar a programar, vamos desenvolver aqui no canal em Python, hein? A gente já fez bastante coisa em .NET, a gente vai dar uma olhadinha nesse Python agora. Então, para a gente iniciar, a primeira coisa que você precisa ter é o Python instalado na sua máquina, tá? Então você consegue ir lá pesquisando no Google mesmo, se você digitar Python, ele vai mostrar para você lá no site do python.org, em downloads, você consegue baixar aqui o Python. Quando eu instalei era a versão 3.10, já tem a mais nova, 3.11. Você pode baixar ela certinho, mas baixa aí por seu sistema operacional, tá? Se estiver trabalhando no Windows, você baixa do Windows ou então os equivalentes aí para Linux e o Mac. Bom, aí não tem segredo. Você vai clicar, ele vai fazer o download, você vai executar lá o instalador. E aí vai no Next, Next Finish, tá? Bem tranquilo. Além disso, você vai digitar também PyCharm. A gente vai usar esse editor aqui. Na verdade, essa IDE, né? Que ela é bem completinha. Então, permite a gente desenvolver aqui o Python nela. E a gente vai baixar essa versão, a free aqui, a Community, tá? É gratuito. Você baixa também o mesmo esquema. Depois de instalar o Python, baixa, executa lá o instalador, vai avançando que ele instala para você, tá? E com isso a gente já consegue iniciar aqui os primeiros passos com o Python. Então, primeira coisa, você vai abrir o seu prompt de comando e a gente vai ver aqui se o Python tá certinho instalado pra gente, tá? Então você vai digitar aqui, ó, Python, tracinho e o V minúsculo de versão. E se ele mostrar isso, quer dizer que está ok, tá instalado, tem lá a versão. Se você digitar o comando Python, você vai ver que ele vai carregar aqui, ó, na console do prompt. Essa console que tem esses três, né, três sinal de maior aqui, que permite você executar os comandos do Python e testar ele aqui na sua linha de comando. Ele funciona tanto desse jeito, quanto se você for lá no iniciar e digitar Python, ele vai ter também um recurso auxiliar lá que o Python instala, que é um aplicativo dele, que é o Python lá, essa console aqui, ó, escrito Python, tá vendo? E ele vai ficar da mesma forma com esses três sinais de maior. Então eu posso trabalhar tanto nessa console específica do Python, quanto dentro aqui do prompt de comando depois de executar esse comando Python, tá? Então o Python é uma linguagem de programação, só que ela é um pouco mais simples, né? Você consegue desenvolver as mesmas coisas do que com as outras linguagens, só que de um jeito mais intuitivo, mais simples. Ele tem tipagem dinâmica, então é bem mais tranquilo de você codificar, no sentido que ele é menos verboso do que as outras linguagens, igual o Java e o .NET, tá? Tá ganhando bastante espaço aí no mercado, o pessoal utiliza bastante, principalmente na AWS. O pessoal usa muito o Python, então é uma linguagem legal você conhecer também, às vezes precisar dar um suporte, alguma manutenção de código, criar algum projeto, ou até mesmo começar a trabalhar com Python mesmo. O pessoal também usa na parte de ciência de dados, né, Data Science. Então a gente vai começar aqui, ó. Então, primeira coisa, a gente tem um comando print, que é similar que aí console.writeLine ou systemoutprintln do Java e o outro comando anterior do .NET, né? Então se você estudar um pouquinho de C, você vai ver que tem bastante coisa parecida com o C, só que de forma mais simples, tá? Então eu tenho aqui o print, eu coloco entre parênteses e aqui eu coloco a minha mensagem. Eu posso usar tanto aspas duplas quanto aspas simples, tá? E que eu coloco o meu texto, Hello World lá pra gente começar, né? Digitando Enter, ele vai executar. E tá aqui o nosso primeiro programinha simples em Python. Você consegue testar comandos aqui na console, mas quando você quiser sair aqui, ó, do Python e retornar pro prompt de comando, você vai usar esse comando de saída, exit, aí você coloca o parênteses, abre e fecha, ele encerra essa seção do Python e aí você volta aqui para
seu prompt de comando, tá? Tranquilo. Então vou sair daqui também. E a gente vai usar agora o PyCharm, que essa IDE, a versão da community, eu baixei a 22, né? Pode ser que quando você esteja vendo esse vídeo já tenha saído outras versões também, mas dá para usar tranquilamente, tá? Então é do pessoal da JetBrains, é o mesmo que desenvolveu lá o IntelliJ, que é uma ferramenta bem madura para desenvolvimento em Java. Então, se você já mexeu com o IntelliJ, você vai ver que o layout é bem parecido, né? A tela dele. Então, ele vai carregar aqui algumas coisas. A gente vai criar aqui um projeto, ó. Aparece algumas dicas, tudo. Deixa eu vir aqui, ó. Vou carregar um novo projeto. Aí ele já seta um diretório aqui, ó, padrão, de projetos do PyCharm. Você pode manter nesse diretório, ou se você quiser alterar também, sem problemas, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, o nome do meu projeto, né, ó. Começando no Python, né? Começando no Python, tá? E eu clico aqui em Create. Eu vou pedir para carregar nessa janela mesmo, porque eu já tinha um projeto aberto. E aí ele vai montar para a gente um ambiente, vai carregar para a gente poder desenvolver com o Python, tá? Então, como eu tinha comentado, ele é uma linguagem interpretada. Geralmente as linguagens elas são compiladas, então ele simplifica um pouco aí o processo para a gente, embora ele tenha toda aquela parte do bytecode, transforma lá a linguagem de máquina, né, para do usuário em linguagem de máquina, e a gente vai ver isso em decorrer aqui dos testes que a gente vai fazendo, tá? Então, os arquivos, quando a gente trabalha com Python, eles têm essa extensão .py, tá? Isso é o que identifica que é um arquivo Python. Então, ele cria aqui essa pastinha aqui com o nome do projeto e ele já cria esse arquivinho main principal aqui, que aí ele tem como se fosse um Hello World, né? Então, ele tem algumas coisas aqui que a gente vai ver daqui a pouco, como é que cria, função, o que é esse main. A princípio, a gente vai desconsiderar, tá, esse main e a gente vai criar o nosso próprio arquivo. Então, ó, dentro aqui da pastinha do projeto, eu vou adicionar um novo e eu vou usar esse modelo aqui do Python File, que ele cria um arquivo de Python pra gente. E aí eu vou dar um nome para ele. O esquema, assim, o modelo que eu uso, a boa prática do pessoal do Python para poder criar arquivos é usar não o camel case, mas o que eles chamam de snake case, né? Como se fosse case de cobra. E basicamente você vai separando por underline, né? O underscore, o nome dos seus arquivos. Então, se eu tiver aqui, por exemplo, ó, primeiro exemplo, geralmente o pessoal dá o nome dessa forma aqui, tá? Então ele cria para mim um arquivinho Py. E aqui a gente vai fazer os nossos exemplos, tá? Deixa eu só aumentar um pouquinho a fonte para não ficar muito pequeno. Então aqui eu vou colocar o primeiro comando, ó, o print, que a gente já viu. Então eu vou colocar aqui, ó, olá, André. E eu quero executar isso. Então, dentro aqui dessa ideia, eu tenho algumas opções para poder usar. E eu tenho essa aqui embaixo, ó, esse quadradinho, que ele tem algumas opções de janelas que ele traz para gente. Então, eu posso trazer aqui, por exemplo, a console do Python. Ele vai carregar aqui embaixo. E quando eu executar, ele mostra as informações aqui, tá? Posso até fazer alguns testes simples aqui também. E para executar a primeira vez, eu tenho aqui, ó, no menu Run, ó, eu tenho o Ctrl F5 para poder fazer a execução, né? Então eu vou pedir para rodar aqui. Aí ele rodou aquele arquivo principal, né? Eu quero rodar esse daqui, o primeiro exemplo. Aquele principal, ó, tá vendo no main? Ele mandou praticamente um Hello World, né? Um PyCharm. Mas para rodar esse daqui, ó, aí eu venho aqui, ó, em Run e ele tem o nome, primeiro exemplo. Ou então tem o atalho Ctrl Alt F5. Aí ele executou. Então ele sabe que ele está executando esse arquivo, primeiro exemplo, e ele escreveu para a gente a mensagem na tela. Se eu quiser executar novamente, aí agora eu consigo usar o Ctrl F5 para reexecutar aqui o meu programa, tá? Então bem simplesinho, tem segredos.
Então, o legal do Python é que você tem bem menos linhas para fazer os seus projetos, tá? No que você for desenvolver, você vai ver que como ele é menos verboso, ele simplifica mais as coisas, não quer dizer que ele tem menos funcionalidade. Você consegue desenvolver uma aplicação da mesma forma usando ele, só que ele é bem mais intuitivo, mais simples, né? Bom, então, primeira coisa que a gente começa a ver são as partes de variáveis. E as variáveis aqui no Python, ele tem um negócio que a gente chama de tipagem dinâmica. Isso quer dizer que você não precisa ficar definindo o tipo de dados. O int para inteiro, o booleano, o string, numérico. Isso ele faz automaticamente para gente, tá? Então vamos testar aqui. Vou criar uma variável chamada nome. E aqui eu vou colocar o meu nome. Então como é que eu vou fazer? Ó? Nome igual André. E aí ele vai entender que essa variável vai ser uma string. Eu estou atribuindo aqui um nome para ela. E agora quando eu escrever aqui, ó, olá, ao invés de deixar o André estático, eu vou pegar essa informação aqui dessa minha variável nome, tá? Então eu posso fazer assim, ó, olá, vírgula, e aqui eu coloco na minha variável nome. Se der um Ctrl F5 e executar novamente, você vai ver que vai aparecer aqui, ó, olá, André. Tá vendo? Então ele consegue pegar aqui a variável e exibir essa informação. Como eu comentei, a tipagem das variáveis, né, o tipo de dados é dinâmica. Como é que eu sei que ele está atribuindo um tipo de dados para minha variável? Eu tenho aqui ó, um comandinho que eu consigo pegar uma variável e verificar, né, validar o tipo de dados dessa variável. Esse comando é o type. Então, se eu vier aqui executar esse comando type, ele mostra para mim qual que é o tipo de dados. Vamos fazer um print para ele escrever para a gente na tela esse tipo de dados. Dessa é minha variável nome. Vamos ver o que ele escreve para a gente na tela. Ó. O primeiro print é o Olá André, e aqui embaixo ele fala, ó, é uma variável da classe do tipo string. Então é assim que eu consigo saber o tipo de dados dele, tá? Não. O tipo é... Só colocar um texto para ficar melhor, ó, mais definido. O tipo é ó, string, porque ele faz isso dinamicamente. Legal, né? Boa, fizemos nosso primeiro exemplo aqui usando texto. Então vamos criar mais algumas variáveis. Vou limpar a tela, tá? Então agora eu vou ter aqui ó, uma variável tá, x e vou atribuir o valor para ela de 3. Se eu fizer aqui a mesma coisa, ó, print, vou validar o tipo de dado de x. Vamos ver o que ele vai escrever na tela pra gente. Ctrl F5. Ele vai falar que a classe dela é um inteiro, um int. Boa, legal, né? Se eu fizer um 3.65, executar novamente, você vai ver que o tipo agora vai ser um float, aquele flutuante, né? Então, a variável é dessa forma que eu trabalho, bem simples mesmo, tá? Atribuo um valor para ela e não preciso definir o tipo de dados. Se eu criar uma outra variável aqui, ó, por exemplo, y, a gente consegue fazer um cálculo entre elas. Então, se eu fizer a minha variável z, eu quero fazer lá o x mais y. E aqui eu vou exibir esse resultado, ó, z. Rodei. E ele retornou pra gente aqui o 8. Então aqui o comecinho, a gente vê nas variáveis. Então a gente consegue fazer, trabalhar com ele desse jeito aqui, ó, bem tranquilo, né? Que mais? Vamos lá. Para a gente trabalhar agora com o tipo de dados booleano, o valor que a gente vai setar para ele, por exemplo, como a gente tem lá aqueles casos de aprovado, reprovado, eu vou atribuir o valor assim, ó, com a primeira letra em maiúsculo. Então, o falso. E eu tenho também o verdadeiro, o true. Então, o T fica assim, tá? Dessa forma, ele não vai entender. Então, é com T em maiúsculo, tá? Então, se eu fizer um type aqui para validar essa minha variável aprovado,
executando ela aqui, você vê que ela vai dar a classe vai ser a booleana, tá? Então, para usar o booleano dessa forma, já vimos inteiro. E abordando um pouquinho lá do tipo de dado, o tipo de dado não, a convenção que o pessoal usa para variáveis, né? Snake case, né, na real. Então, você poderia ter aqui, ó, uma variável com nome mais completinho, por exemplo, ó, nome completo. No .NET a gente usaria geralmente assim, né? Nome completo. Então aqui a gente vai usar desse jeito a convenção, tá? E atribua o nome, né? Por exemplo, André Leão. Para compor também a variável, o nome eu poderia também ter aqui, ó, minha variável A. O B vai ter o leão. E vai ter o joia. Então eu poderia fazer assim. E na hora de exibir essa informação, eu poderia fazer ela assim, ó. A, B, C. Vou executar, ele vai mostrar, tá vendo? Ó, um lado do outro. E eu consigo também incluir aqui, ó, uma quebra de linha, tá? Vou colocar um /n, ele quebra a linha. Vamos escrever aqui essa segunda variável. Na verdade aqui é só o nome completo, né? Tá vendo que ele deixou um espaço a mais? Ó, por conta dessa quebra de linha que eu incluí. Se eu remover, você vai ver que ele vai ficar com um espaço menor, ó. Executando novamente. Ó, ele fica junto, tá vendo? Ele vai para outra linha, mas eu consigo incluir uma quebra a mais de linha. Dependendo do que eu quero fazer, na minha saída. É legal incluir então o /n, tá? Eu também consigo editar, por exemplo, o separador entre essas variáveis na hora de exibir na tela. Então, se fizer assim, ó, sep de separador igual, eu defino aqui qual que é o separador que eu quero usar. Sei lá, por exemplo, quero usar um hashtag aqui, ó. Se eu executar ele novamente, olha, ele vai separar cada uma das variáveis usando esse hashtag. Se eu quisesse usar o underscore, eu incluir aqui o underscore, opa, underscore, executando ele incluir. Então, usando esse sep, eu incluo um separador e eu também tenho o finalzinho, né? Eu consigo colocar aqui, ó, por exemplo, end. Quero usar a exclamação e a quebra de linha. Executando, ó. Então, tá incluindo aqui, ó, o separador entre cada variável e no finalzinho ele tá colocando aqui a exclamação pra gente. Então, são alguns recursos que eu tenho aqui do print que dá pra gente utilizar, tá? Beleza, então acho que por enquanto é isso. A gente não vai ver outras estruturas ainda para não complicar muito o vídeo. Então é mais para a gente ter esse primeiro contato, ver como é que funcionam as variáveis, como é que eu imprimo isso na tela. Você vai ver que o pai também bem tranquilinho assim de mexer para você aprender. Lógico, conforme você vai avançando, tem bastante outros recursos mais complexos, né? Mas pegando cada parte dele, cada sintaxe, você vai ver que não é difícil. Depois você vai combinando e aí você monta os seus projetos aí, seus desafios com ele, tá? Então essa primeira parte é mais apresentar o Python, entender que ele é interpretado, essas variáveis, imprimir na tela e a gente continua em breve aí no próximo vídeo para essa série que está iniciando aí de desenvolvimento com o Python. Belezinha? Então é isso. Espero que você tenha gostado. Deixe seu joinha aí para ajudar a gente e a gente se vê nos próximos vídeos. Ok? Então eu fui. Tenha um ótimo dia e joia!